Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Kainan Villanova, professora de redação. Hoje aqui chegando com o XP Resolve, trazendo uma novidade para vocês, que é agora fazendo a análise em conjunto, vamos trabalhar juntinhos aí, fazer a análise do tema de redação, dos temas de redação que o Enem já trouxe para nós. Nosso objetivo é passar para vocês aí uma segurança grande, mostrar como vocês devem, no dia da prova, fazer a análise passo a passo da proposta de redação, certo? Vamos lá, juntinhos, dedinhos apostos. Então, a gente vai falar hoje, de um tema extremamente importante, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vejam, sempre fundamental que vocês observem as regrinhas básicas. Isso aqui sempre aparece da mesma forma. A partir da leitura dos seguintes textos motivadores, 1, 2 e 3, nessa proposta, e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo, argumentativo. O que a gente tem que lembrar aqui? A dissertação fala sobre, então a gente tem que ter aqui conhecimento, certo? Informação. E argumentativo, a gente precisa defender um ponto de vista. A gente junta essas duas ideias, sempre usando a escrita formal, então nada de abreviaturas, nada de gírias. Sobre o tema, o que vai diferenciar de uma proposta para outra é essa particularização aqui, que a gente chama de recorte temático. Dica, lá na prova vocês só vão ter uma canetinha preta. Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, circular as palavras-chave. Estigma, doenças mentais, nesse caso, uma expressão, e brasileira, É a sociedade brasileira, mas a gente pega só o que é chave aqui. Então, o que a gente entende? Esse tema quer que a gente fale sobre as doenças mentais no Brasil. Pronto, se a gente fizesse aqui um círculo, a gente teria aqui o assunto, parte mais ampla, está relacionado às doenças mentais, e que o recortezinho, ou seja, parte desse assunto, o nosso tema mesmo, seria o estigma. Opa! Certinho. Primeira parte concluída com sucesso. Próxima etapa é fazer a análise de cada texto motivador para que a gente entenda perfeitamente esse recorte. Então, eu separei o assunto do tema, vou agora ver que pistas os textos motivadores têm para mim. Lembrem-se de que muita gente se desesperou quando viu a palavra estigma. Meu Deus, o que é isso? Mas tenham calma e paciência, porque a proposta sempre traz dicas. Ah, mas eu não gosto de ler. Gente, aqui é uma ferramenta para vocês. O objetivo é motivar, textos motivadores, e também, obviamente, ajudar para que vocês entendam esse recorte temático. Vejam, se você fala só de doenças mentais, você entrou no assunto. Você não zera a redação, mas se você não entrar aqui, no recorte, que é falar porque essas doenças mentais são estigmatizadas no nosso país, aí você pode tangenciar o tema e isso faz com que a nota caia bastante. Ou seja, para entender o recorte completo, além das palavrinhas-chave, a gente vai ver a ideia de cada texto motivador. Lembram da canetinha preta? Mesma coisa, a gente vem aqui, texto 1, com a canetinha preta, que é o que vocês vão ter, não vai ficar bonito assim. Vocês vão ler o texto e tirar a ideia central. Lembrem-se de que vocês podem fazer uso da ideia central ou de algumas questões que estão nos textos motivadores, desde que vocês extrapolem essas informações. Então, enquanto a gente vai fazendo a leitura, vocês vão perceber, pelo menos isso acontece comigo, que algumas ideias vão surgindo. É nesse momento que você já vai tomando nota para montar depois o seu projeto de texto, certo? Vamos ao texto 1. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Opa, saúde mental, doença mental. Eu já tenho aqui que são coisas diferentes, mas as pessoas confundem, certo? Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais, não é só isso? Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que
Olhem que informação importante. Ninguém é perfeito. Que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diretamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. Ou seja, ninguém é perfeito. Temos limites, a gente consegue lidar com todas as emoções. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio. E sabem procurar ajuda, essa parte é fundamental. Quando tem dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental, observem, de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Qual a ideia central desse texto? Saúde mental é diferente de doença mental. A gente precisa entender que ter saúde mental não é não ficar triste, não é, por exemplo, se frustrar, é sim saber lidar com essas questões. Então é muito importante que a gente aprenda a lidar com isso e que a gente entenda que temos limites. Show! Então o tema está me dizendo, o texto motivador 1 está me dizendo que a gente tem uma pista muito grande dentro do assunto. Qual que é essa pista? Nós precisamos entender o que é doença mental, já que muita gente confunde uma coisa com a outra. Então, indiretamente, esse texto está me dizendo que falta informação sobre o assunto. Nós não falamos tanto sobre isso e mais, a saúde mental ou as doenças mentais, mesmo sendo diferentes, elas não têm um olhar tão direcionado quanto deveriam. Gente, aí já vem uma pista para nós de repertório. Vejam, quando a gente fala em saúde, vamos lá anotar isso aqui, nós temos aí pela Organização Mundial de Saúde que saúde é um conjunto de 3 informações importantes e ações aí. A gente precisa da saúde física, da saúde mental e da saúde social. Ou seja, ter saúde engloba esses 3 fatores. Entretanto, no Brasil, não é costume que haja uma valorização da saúde mental. Ela é negligenciada, é vista de forma estigmatizada, como se fosse algo que pode ser controlado pelo indivíduo, certo? Maravilha. Segura essa dica aí. Texto 2. A origem da palavra estigma. Pronto. Nessa hora o aluno respira. Aliviado, se ainda não sabia o que era estigma, se bem que esse termo, ele tem inclusive uma definição de um autor muito importante chamado Erving Goffman. Ele fala sobre estigma, sobre as marcas, sobre como pessoas são tratadas de forma diferente. Voltando para o texto, a origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade dita correta, e honrada. Então, vamos marcar aquele indivíduo. Essa mesma palavra, muitas vezes, está presente no universo das doenças psiquiátricas, ou seja, as doenças psiquiátricas são estigmatizadas. Olha o nosso tema. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar
e outros transtornos mentais graves. Gente, vou fazer uma pausa e pegar outra cor para destacar isso. Sabe aquele aluno que às vezes acha que não conhece o tema e que não tem o que trazer na redação? Galera, o texto motivador 2, primeiro, explica a palavra mais importante do recorte, estigma. Segundo, além de dizer o que é estigmatizar algo ou alguém, como as doenças mentais, ele mostra pra gente aí quais são as causas, ou seja, por que as doenças mentais são estigmatizadas no nosso país. E aí a gente tem aqui um motivo, falta de informação. Outro motivo, tratamentos precários. Outro motivo, o preconceito. Então vejam, eu tenho causas. Lembram-se de que quando a gente vai organizar um texto, a gente precisa do problema 1 e do problema 2 para trazer no D1 nosso desenvolvimento 1 e no nosso desenvolvimento 2. Gente, o texto motivador nos mostrava como organizar nossas ideias. Prof, isso é cópia? Não, isso é entender a temática. Como cada um de vocês vai trazer, né, essa análise, essa observação com conhecimento específico e defendendo um ponto de vista, é que vai fazer a diferença. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura, palavra importantíssima, está relacionado a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria a distância dos sentimentos reais e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta, olha aqui uma consequência, a dificuldade de interagir socialmente. Então, quem tem doenças mentais tem essa dificuldade porque sofre com esse estigma, certo? É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita. Lembram que o texto 1 mostrou que a gente não tem essa perfeição? Ninguém é perfeito. Opa! Então, a rede social mostra isso. E mostra isso por quê? Porque a gente percebe que lá tudo é perfeito, tudo é lindo, todo mundo está feliz. Dificilmente alguém vai postar, né, uma queda, um machucado, fim de um relacionamento, algo do gênero. E cria um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Então, fotos modificadas, muitos filtros fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes no Brasil, mais do que a gente imagina. Ou seja, falta, vou marcar aqui bem forte, viu, gente, de informação apareceu aqui implicitamente no texto 1 e, obviamente, esse é um dos problemas que a gente deve abordar. Gente, no texto 3, nós temos aqui dados. Isso é bom? É. Dificilmente vocês têm facilidade de decorar dados. Então, o que é essa imagem, esses dados podem fornecer? Uma informação que ajude vocês a trazer a teoria comprovada. Então, imagine que você cite a legislação. Na nossa legislação, na nossa Constituição, todo brasileiro tem direito à saúde, certo? Entretanto, lembram do conceito de saúde da Organização Mundial? Essa saúde, geralmente, ela é física, é o que as pessoas entendem, mas não, ela é mental também. E a gente percebe a dificuldade do atendimento psicológico, né, para que uma pessoa marque uma terapia. Então, consequentemente, essa lei não está sendo cumprida. Como é que eu exemplifico? Eu posso usar um dado do texto motivador. Por que eu posso usar esse dado? Porque eu já tenho um conhecimento teórico meu. Então, eu extrapolei a informação do texto motivador. É isso que vocês têm que fazer na redação. Esses dados, Socorro Brasil, então o Brasil pede socorro, né? Saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de uma em cada 20 pessoas, mas que continuamos ignorando. Gente, o problema, é ignorado. O que isso quer dizer? É uma causa de as doenças serem estigmatizadas. Se não é dado o devido valor a esse problema, a gente automaticamente tem um motivo para que ele se intensifique. Outro dado, 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. O próprio texto motivador 2 mostrou que a depressão é uma dessas doenças mentais. Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. Hoje a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. O que quer dizer isso? Pessoas estão sem conseguir desempenhar suas funções, sem trabalhar.
Depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo. Todos esses dados mostram como é importante tratar as doenças mentais com seriedade para que a gente reduza esse problema, certo? $1 trilhão é o valor da perda econômica sem produtividade a prejuízos financeiros mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais. O número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado que os dos homens. Por quê? E aí a gente pode pensar no nosso cenário de vida, né? Corrido, em que a mulher desempenha 1, 2, 3, 4 funções, em que há um machismo muito forte ainda. Enfim, todas essas dificuldades intensificam esse problema. E numa sociedade em que, quando alguém está com um problema mental, o problema é tratado como algo banal, como uma frescura, falta de Deus. Nós já ouvimos essas ferramentas, tudo por falta de informação, certo? Prof, se eu usar esses dados, lembrem-se que aqui a gente tem a referência da Organização Mundial de Saúde, tá? A gente pode citar desde que a gente extrapole. Galerinha, para fechar aqui, a gente tem que pensar que existem vários casos de domínio público, ou seja, que são exemplos que poderiam ser utilizados. Acabamos de passar pelas Olimpíadas e tivemos uma polêmica gigantesca com a atleta Simone Biles, né? Da ginástica dos Estados Unidos. Exatamente. O que aconteceu com ela? Ela abandonou algumas provas porque não estava se sentindo apta, não estava bem emocionalmente. A sua saúde mental estava afetada. Ela foi criticada no mundo inteiro. Entretanto, paralelamente, observem, nós temos Pamela, a skatista brasileira, que não se classificou para a etapa final nas Olimpíadas, mas ao mostrar uma foto em que ela provava que fisicamente ela estava machucada, a aceitação, né, pelo resultado não tão bom veio claramente. Ou seja, a saúde física, ela é vista, né? No caso, quando a pessoa aparece com algum problema, uma doença, isso é identificado. A mental, não. Então, as pessoas não tratam devidamente essas doenças mentais, esses problemas, e, consequentemente, o estigma, ele só cresce na nossa sociedade. Que outras referências vocês poderiam citar? Tem muita coisa. A gente tem a série The Good Doctor, O Bom Doutor, que traz toda uma polêmica sobre um jovem médico autista que precisa provar a todo instante que, além de um excelente profissional, ele consegue controlar as suas emoções e é estigmatizado por pacientes e por colegas de trabalho. Uma boa referência para vocês. A gente tem aí a teoria de Byung-Chul Han, né, que é um filósofo coreano que fala sobre a sociedade do cansaço e como a gente não prioriza essa saúde mental. Ou seja, essa sociedade que a todo tempo está ali pronta, preparada para ser extremamente produtiva, coloca, né, em segundo plano a sua saúde mental, ok? E, para a gente fechar, a gente pode fazer essa seleção, obviamente, para reforçar a nossa argumentação e provar que é preciso ter mais dedicação aos 3 tipos de saúde para que assim a gente viva melhor e não haja esse estigma às doenças mentais no nosso país. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tenham observado como a proposta é nossa amiga e que as pistas vão aparecendo e automaticamente a gente também vai lembrando do nosso conhecimento de mundo, que é o que diz aqui, ó, com base nos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo da sua informação, o que prova a importância de a gente saber outras áreas de conhecimento e o nosso conhecimento de mundo, de cinema, de arte, literatura, enfim. Beijo, gente, e até o próximo. Tchau, tchau.